Olá, caros ouvintes do Tributário ao Pé do Ouvido. Quem fala aqui é Carlos Renato Cunha. E eu tenho a honra de apresentar para vocês um episódio com a presença da professora Mary Elbe Queiroz, que vai falar sobre as propostas de reforma tributária. Este episódio é um oferecimento da nossa parceria com o Instituto de Direito Tributário de Londrina, o IDTL, com a Comissão de Direito Tributário da OAB Londrina, com o Instituto de Direito Tributário de Maringá, o IDTM, e com a Comissão de Direito Tributário de Maringá. Queria dar as boas-vindas a todos que estão participando da reunião também e dizer que estará participando da mesa o Dr. Tiago Binatti. Dr. Tiago Binatti, ele é advogado, pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Maringá, e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná. Ele estará representando a OAB e também comporá a mesa doutora Valéria Campos, advogada, sócia da Bandeira Campos Rossi Sociedade de Advogados, especialista em Direito Tributário e Direito Empresarial, sócia fundadora do IDTM e membro do Conselho Fiscal, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário de Maringá também. A nossa palestrante do dia, acho que todos já conhecem, doutora Mary Elbe. Eu vou ler um breve currículo, é o resumo do resumo do resumo. Ela é advogada, pós-doutora, doutora e mestre em Direito Tributário, presidente do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários e do Conselho de Notáveis do Instituto de Juristas Brasileiras e membro imortal da Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais. Eu gostaria só de informar a todos que, em razão da condição hoje de saúde da doutora Mary Elbe, que não acordou se sentindo muito bem e está fazendo um grande esforço para poder participar dessa reunião, nós não abriremos para perguntas ao final, ok? Passo a palavra à doutora Mary Elbe, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, é um privilégio estar aí com vocês. Eu já conheço Londrina pessoalmente, que já estive lá com o convite da doutora Maria de Fato. Eu não conheço Maringá, mas podem me convidar que eu gostaria de conhecer todo mundo e a cidade também, né? Quero agradecer o convite do Dr. Jaime, né, que, como ele mesmo falou, eu acabei uma live e ele entrou pelo meu Instagram e convidou e disse: doutor, já foram os grandes expoentes do Brasil e assim, eu gostaria de convidá-la e, claro, eu aceitei o privilégio de estar aqui com vocês. Quero cumprimentar a doutora Manuela também, né? Minha querida amiga doutora Maria de Fátima, doutor Tiago, doutor Diego, a Valéria, o Joel, que estão aqui aparecendo na minha tela, né? E agradecer o convite dos Institutos de Direito Tributário de Maringá e Londrina e das Comissões de Direito Tributário de Londrina e Maringá. E é interessante que, quando eu tenho ainda uma outra palestra sobre reforma tributária, que quando me convidaram, eu disse: poxa, mas dezembro, mês de Natal, o povo no espírito natalino, ainda vamos estar falando de reforma tributária? Não vai ser necessário, né? E me surpreendi, porque podemos ainda ter uma reforma tributária que desde 88, lá se vão 40 anos, né, não foi aprovada, e de repente podemos ter aprovada em uma semana de um relatório que a gente não sabe o que é. Nem sabe o que contém, nem sabe o que é que vai sair. Então, você veja, nesse momento de comoção social, nesse momento em que os países do mundo estão preocupados estimular a economia, tomar medidas para o emprego, estamos nós aqui discutindo se vamos aumentar a carga tributária em quanto e de que meio. Ou seja, estamos indo na contramão de tudo que está se fazendo. E o que é pior, com uma proposta de reforma tributária absurda. Ela foi desenvolvida com um marketing maravilhoso, um discurso que está convencendo jornalistas e parlamentares, e quando a gente vai para a prática da leitura do texto, a gente vê que não tem nada lá do que está sendo prometido. Então, isso é preocupante. E aí eu quero parabenizar o Instituto, a comissão, os institutos e as comissões, porque os formadores de opinião têm o dever, nesse momento, de procurar esclarecer a população. Tem o dever
de informar o que está acontecendo, porque realmente, ontem eu estava numa reunião da CNC, que eu estou dando uma consultoria para eles sobre reforma tributária, e aí eu estava colocando a minha surpresa é que os parlamentares vão votar no que eles não sabem o que é, não sabem absolutamente o conteúdo, e aí fica-se num discurso, vai ser muito bom para o Brasil, vai estimular isso. Não vai. A promessa de distribuir carga tributária e a promessa de simplificação não existe. Então, é isso que eu quero colocar para vocês e já colocar também a obrigação e o dever, mais que a obrigação, o dever que todos nós temos de esclarecer nossos parlamentares e de irmos às ruas, utilizar as mídias, etc., para esclarecer, porque senão, daqui a um ano, estaremos aqui com seríssimos problemas por conta dessa reforma tributária. Eu vou colocar aqui para vocês uma apresentação que eu fiz para deixar mais claro o que é que eu estou querendo mostrar, né? E vamos começar do seguinte. Eu digo que, na realidade, essa proposta de reforma tributária, ela é um salto no escuro que nós estamos dando. E estamos dando por quê? Porque estamos aprovando conceitos genéricos que mudam tudo e sob a ilusão de que estamos nos alinhando com o mundo, com um IVA brasileiro, e não é isso, né? Então, na realidade, o que eu quero colocar para vocês é a verdade nua e crua. Tem até um filme com esse nome, Meninas, Somente as Mulheres Assistem, que é muito bom. E do que está acontecendo com relação a essa reforma tributária. E aí, o que mais me deixa assim, bege, se fosse aquele tempo da novela, assim, eu estou bege por conta do discurso aqui. Forte essa reforma tributária, essa proposta, né, de forte sinalização para investidores sobre retomada da economia. E aí a gente vai lá para as propostas e não vê isso. E a primeira coisa que eu coloco assim, é o momento de fazermos reforma tributária? Não, claro que não é. Estamos no momento de comoção social. Estamos no momento de ver como vamos manter vidas vivas. Vamos, para ser bem redundante, né? Como vamos manter emprego, economia e empresas que pagam tributos se está todo mundo fechando e com séria crise. Então, não é o momento. E o que é pior, sobre esse discurso, que não existe nada que garanta que vai atrair investidores e retomada da economia. Então, não é o momento. E o que é reforma tributária? Para quê? E qual reforma tributária? Se eu pergunto para vocês, faça essas questões, cada um terá em mente o modelo de reforma tributária, o que é reforma tributária, e, na realidade, essas propostas que estão aí mexem apenas na tributação sobre o consumo, salvo as fofocas do noticiário dessa semana. Se nós perguntarmos para o povo, para o empresário, o que é reforma tributária e qual a reforma tributária que você quer, todo mundo diz logo, reforma tributária é que simplifique e que reduza a carga tributária. Se perguntarmos para o lado dos governos federal, estadual, municipal, a resposta vai ser outra. Queremos simplificar, coisa que não precisaria de reforma nem de emenda constitucional para simplificar, então não simplifica porque não quer. E eles dizem o seguinte, queremos repartir a arrecadação. Claro, aumentar os gastos, e nesse momento os gastos aumentaram muito mais por conta da pandemia, e era necessário que houvesse o auxílio emergencial, essas coisas todas, mas alguém precisa pagar a conta. E quem vai pagar essa conta? Eu, você e nós que estamos aqui. Então, não casa o discurso dos governos com o discurso do cidadão que vai pagar a conta. É claro que nosso sistema tributário é um sistema complexo, burocrático, temos excesso de obrigações acessórias, muitas normas desde a Constituição de 88. E aí você vê a grande reforma que tivemos com a Constituição de 88,
Só depois dela foram criados tributos CPMF, COFINS, CID, CIP, CSL, PIS, importação, COFINS, importação, etc. Ou seja, tudo isso foi criado. E agora a promessa é que vamos unificar 5 desses tributos. É uma tributação regressiva, ou seja, tributa mais o consumo e menos a renda, né? E proporcionalmente termina o quê? Quem tem menos renda termina pagando mais tributo, porque todo mundo paga sobre o consumo. É uma tributação cumulativa em cascata, não adiantou aquelas coisas de 2003, quando houve a mudança do PIS e da COFINS, que iria tirar na cumulatividade, etc. Nada disso aconteceu lá. Então, a gente fica meio descrente quando ouve falar em reformas e o que vai acontecer. Cálculo do tributo por dentro, ou seja, a gente vê uma alíquota de ICMS de 18%, só que como ele incide sobre ele, termina 23%, 25%, e aí não há transparência. E muita litigiosidade. Ou seja, hoje nós temos mais de 3 trilhões de reais em dívida, em cobranças na Procuradoria, nas procuradorias. Se nós juntarmos os tributos estaduais, passa de 4 trilhões, ou seja, mais da metade do PIB do Brasil, em 32 milhões de processos. Ou seja, aí você termina congestionando também o Poder Judiciário com isso. Mas todos esses processos são de sonegadores? Não são de sonegadores. São de pessoas que, de alguma forma, deixaram de pagar porque não podia, outros porque há uma divergência de interpretação entre essas pessoas e as autoridades fiscais. E aí, quando eu falo governo, não falei desse governo. Essa história de reforma e de tudo vem de vários governos. Eu, desde 2000, que eu acompanho reformas tributárias e nada aconteceu. E, de repente, eu achei que essa não ia acontecer e pode até ser que aconteça, eu espero que não, né? Ainda esse ano, com uma mudança estrutural da nossa Constituição, são mais de 200 artigos que vão ser alterados na Constituição. Isso é porque é uma reforma para simplificar, né? Então, o que é que isso vai fazer? Mais litigiosidade. A partir do momento que eu mudo 200 dispositivos constitucionais, vai ser questionado tudo com conceitos abstratos, do próprio nome do tributo, a questão da competência federativa, se vai ser alterada, se não vai ser alterada. Então, a gente tem que refletir se isso vai resultar em simplificação, porque, para mim, vai aumentar em muito a litigiosidade. Só na proposta eu já enxerguei várias formas, em 2 artigos, da gente questionar essa emenda constitucional. Apesar de ser emenda constitucional, a gente pode questionar porque ela pode ferir outros princípios constitucionais, como, por exemplo, o Pacto Federativo. Isso tudo gera insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica faz com que haja uma insegurança também na questão dos investimentos. E aí, veja, e por que a litigiosidade? Só o PIS e COFINS, mais da metade desses 32 milhões de processos aí, é discussão de PIS e COFINS. Porque era para acabar com a cumulatividade, ser um tributo não cumulativo, abater os créditos, mas a partir daí aconteceram normas que foram impedindo a compensação dos créditos, que estava previsto na lei, era o objetivo da lei. E vejam só, o conceito de insumo, o tanto de processo que tem para se discutir o que é o conceito de insumo, então, não vai reduzir a litigiosidade, pelo contrário, ela vai aumentar. Vamos dar uma analisada aqui na carga tributária sobre bens e serviços, o Brasil e a OCDE. Veja, a tributação fica, em média, na OCDE, 11% sobre bens e serviços. No Brasil, nós temos uma taxa acima, temos 15%, então nós temos uma taxa maior. E aí nós temos outra coisa muito perversa, que além da carga tributária ser alta, a gente tem uma alta tributação de folhas de bens e serviços. Ou seja, aí nós estamos bem acima da média dos demais países. E tributação de folhas de serviços encarece o emprego, termina... E aí veja como é um círculo vicioso. Tributa muita folha, mexe com o emprego reduzindo o emprego,
vai reduzir o poder aquisitivo para de consumir, aí vai para a indústria termina produzindo menos, aí volta o ciclo, empregando menos, pagando menos imposto. E aí os governos precisam de mais imposto, e aí fica um ciclo vicioso que não acaba. Eu quero mostrar para vocês aqui um estudo que eu fiz, bem assim, empiricamente, só para mostrar o seguinte: a gente fala que tem carga tributária alta, entretanto, se analisar a nossa carga tributária, nós temos a seguinte situação. A França tem uma carga tributária de 56, bem acima da nossa, né? E a gente tem lá o Japão, eu chamo a atenção exatamente do Japão, porque ele tem uma carga tributária de 34%. O Brasil tem uma carga tributária de 39%. Mas o que é que significa? Veja, quando você tem o Japão com a carga tributária de 34%, veja o PIB deles de 5 trilhões de dólares, né? Uma arrecadação bruta desse valor também, só que eles têm uma população de 126 milhões de habitantes. No Brasil, nós temos uma carga de 39, o PIB bem menor, e aí começa a questão, arrecadação bem menor e a população bem maior. Então, quando você faz essa distribuição, aí o que é que acontece? Vamos ver nesse outro quadro. O Japão fica em oitavo lugar no cálculo efetivo da arrecadação per capita. Então, veja, o Japão, que tem 34%, ele tem R$14 mil para aplicar com cada habitante. País menor, só que com um PIB maior. E o Brasil? O Brasil, Portugal, eu também estou chamando a atenção de Portugal, né, que ele está no 9º lugar, ele tem R$12 mil de renda per capita. E o Brasil, que está no 11º lugar, ele tem a renda per capita de R$6.156, ou seja, a carga é alta, arrecada menos porque o PIB é menor, né, em comparação com o PIB, e população maior, e resta pouco para fazer essa distribuição de renda e prestar serviços. Na realidade, se a gente analisar esse comparativo bem rústico, a gente pode chegar à conclusão que nossa carga tributária é baixa, porque enquanto o Japão tem 14 mil per capita, nós temos 6, menos da metade. Então, com certeza, lá, eles com essa arrecadação, com uma carga menor, eles têm muito mais recursos para aplicar em serviços para a população. Então, as conclusões que a gente pode tirar é que não adianta ter uma carga tributária alta se o PIB é pequeno em relação à grande população. O Japão tem uma carga tributária menor do que a do Brasil, mas sobre uma arrecadação para ser aplicada para uma população menor, ou seja, o Japão termina tendo mais recursos e, portanto, pode oferecer serviços melhores. Se a gente fosse analisar isso aqui e botar em prática, na realidade, a gente precisava dobrar nossa carga tributária para a gente ter uma arrecadação e uma disponibilização de renda per capita de R$14 mil. Isso é só para a gente refletir que nós temos outros problemas. Nossa carga tributária é alta porque não temos serviços de qualidade, mas também não podemos prestar serviço de qualidade porque sobra pouco para isso por conta do nosso PIB, por conta da nossa arrecadação, que é bem menor. Isso aí é só para reflexão. Bom, todo governo que entra diz que nós temos que fazer uma reforma tributária. É um discurso. Inclusive, é outra coisa que eu quero chamar a atenção, nesse momento, de repente começou a sair que vai realmente ser votada ainda esse ano. Por quê? Porque, com todo respeito ao presidente Rodrigo Maia, se ele fosse reeleito presidente da Câmara, não precisaria ter reforma tributária esse ano. Mas como ele corre o risco de não ser, então ele quer votar para dizer que foi um presidente da Câmara reformador, reforma da Previdência, reforma tributária. Mas aí, veja, essa reforma vale a pena? É isso que eu quero colocar para vocês refletirem. Então, o ano passado, a gente, depois de 88, já tivemos 8 novas propostas de reforma tributária e, graças a Deus, nenhuma foi. E essa também eu espero que não vá, né?
Precisa mudar? Precisa mudar. Mas a mudança, será que é essa? Será que é mexendo em 200 artigos da Constituição? E aí você vê o seguinte, em 2019 apareceram 3 propostas que eu vou colocar, em 2020 apareceram mais 2 propostas e a possibilidade de criar a CPMF. A CPMF é interessante porque um dia cria, outro dia não cria, você tem que saber acordar de manhã assim, hoje é dia de criar a CPMF ou não de criar a CPMF. Bom, apareceu ano passado a PEC 45, né? E essa PEC 45 foi a que pegou mais por conta de um marketing incrível, dizem até... Dr. Everardo Maciel hoje até escreveu um artigo muito interessante, né? Na realidade, os estados estavam falidos, né? Crise econômica, crise de arrecadação, e os municípios passaram a arrecadar mais. E os municípios passando a arrecadar mais, inclusive recentemente com questão de tributação de eletrônica, né, que estão ganhando. Então, os estados botaram o olho em cima da arrecadação dos municípios. Então, juntando tudo, quem vai arrecadar mais? Os estados. Então, a gente tem que ter isso em mente. Quem vai pagar menos? Bancos, instituições financeiras. Que dizem, eu digo dizem, o doutor Everardo Maciel mesmo diz, eu não digo porque não tenho esse conhecimento de bastidores, que a proposta estaria sendo financiada pelos bancos. Isso eu não conheço, eu só sei que realmente nessa proposta, quem vai ganhar são as instituições financeiras. Depois apareceu a proposta do Concefaz, que é dos conselheiros fazendários, que entraram como emenda à PEC 45 e está sendo discutida. Temos também a PEC 110 no Senado, e aí você vê onde é que fica a vaidade, né? Câmara tem uma, Senado tem outra, e a PEC 110 do Senado é quase igual à PEC 45, só que ao invés de unir 5 tributos, ele une 9. E apareceu no meio disso tudo o Simplifica Já. Simplifica Já é uma proposta, como o nome diz, que ela visa a simplificação. Ela não tem tanta mudança constitucional, não muda a estrutura da tributação sobre o consumo, mas ela traz medidas essenciais. Nota fiscal eletrônica. Por que não temos uma nota só no Brasil? Porque temos 27 legislações de ICMS. Porque temos 5.600 legislações de ISS. Então, vejam só que, tendo isso tudo, vamos ter uma reforma para criar mais 2 tributos. Aí você diz, espera aí, mas não ia juntar 5? Vai juntar 5 daqui a 10 anos. Então, como é que eu vou forçar a atração de investimentos com uma reforma tributária que, segundo a proposta, ela só vai se consolidar daqui a 50 anos. Quantos de nós estaremos vivos quando ela se consolidar daqui a 50 anos? Eu estarei, porque sou jovem. Vocês que estão assistindo, eu não sei. Espero que estejam todos. E daqui a 50 anos, a gente esteja aqui para fazer uma nova live, ou sei lá o que é que vai ter nesse tempo, né? Porque o ano passado não tinha tanta live, e nessa velocidade são muitas lives, muitas reuniões virtuais. Daqui a 50 anos eu não sei o que é que nós teremos. E para completar isso tudo, apareceu o PL do governo 3387, que criava o IBS. Não, CBS, lá criava a CBS. O IBS são nas propostas do 45. E essa CBS nada mais é do que a junção do PIS e da COFINS com uma alíquota de 12%. Então, você vê, pessoas tributadas pelo lucro presumido, que hoje pagam pelo sistema cumulativo de 3,65%, passarão a pagar 12% de PIS e da COFINS. E a PEC 45 tem alguns obstáculos. A discussão, e aí veja a profundidade, a discussão do comitê gestor. Quem vai presidir o comitê gestor? Os estados dizem, eu concordo com tudo, desde que eu fique dirigindo o comitê gestor. Porque o comitê gestor vai ser um legislativo. Porque sai a emenda constitucional, vai ter que sair uma lei complementar regulamentando e depois vai sair a norma do comitê gestor. Ou seja, para que haja essa simplificação, nós vamos ter essa escala
de legislações. Veja, 200 artigos na Constituição, uma lei complementar que a gente não sabe o que é, porque a reforma está dando um cheque em branco, para a lei complementar, porque tudo diz, isso aqui é assim, de acordo com a lei complementar. E aí, a lei complementar vai trazer o quê? Fica para o comitê gestor. Então, daqui a pouco nós vamos ter atos do comitê gestor legislando e fazendo alterações no sistema. A questão da partilha, quem fica mais na realidade, os municípios perdem e os estados abocanham a parte da arrecadação da União e a parte dos municípios. E outra coisa é o fundo de compensação, que vai compensar essas perdas, como é que seria estruturado. Então, esses são alguns obstáculos que ainda não estão superados. Então, vamos lá, na PEC 45, só passando os principais pontos. Cria o IBS, que é um imposto sobre valor agregado, né? E aí começa imposto sobre bens e serviços. Operações da internet, são bens ou são serviços? Aluguéis, são bens ou serviços? Então, começa do nome do imposto, né? E aí vem, poderia ser criado um imposto novo, eu não vou nem entrar nessa questão. Com base de cálculos que já existe, a Constituição diz que não, né? Outra coisa absurda, vai mudar tudo, toda estrutura, arrecadação, e não existem estudos sólidos sobre os impactos e resultados. Até hoje, o único estudo que apareceu depois de todo mundo reclamar foi um estudo encomendado pelo próprio CECIF, que é o autor da emenda, que diz que vamos ter arrecadação não sei quanto, atração de investimentos, que tenta mostrar isso aí. Veja, se a gente não conhece os números, isso pode ter um reflexo na arrecadação também, não é só para o contribuinte que vai pagar mais, na própria arrecadação. Só que, como as alíquotas vão ser bem majoradas, esse impacto na arrecadação eu acredito que não vai existir. E aí vem aquilo que eu já falei, a emenda só com princípios, muda a estrutura e delega tudo para a lei complementar. E aí vem a simplificação, altera mais de 150 dispositivos funcionais. E veja, uma coisa que é para simplificar, a complexidade do nosso sistema, a complexidade da carga tributária sobre os insumos, ela diz o seguinte, cria mais 2, e durante 10 anos vamos ter os 7. Ou seja, os 5, PIS, COFINS, ICMS, ISS, e mais 2 IBS. O IBS normal e o IBS sobre bens supérfluos. Então, veja como se diz que vai simplificar. Vai piorar. Durante 10 anos, vamos ter toda a complexidade atual e mais a complexidade dos 2 novos tributos que forem colocados. Veja, gente, se fosse aprovada agora, essa reforma, essa proposta, se ano que vem votasse a lei complementar e fizesse as normas do Conselho de Gestor, pelo princípio da anterioridade, em 2022 a gente estaria começando a implantar. Ou seja, em 2032 é que nós teríamos os 2 tributos. Até lá, 3 eleições, vários governos, quem sabe se não ficaríamos com os 9 tributos, né? Então, pela experiência brasileira, eu acho que talvez fique assim. E diz o seguinte, um dos princípios é a neutralidade. Uns podem pagar mais, outros podem pagar menos. Todo mundo vai pagar mais. Tá? Agora, uns pagarão bem mais do que os outros, como os prestadores de serviços, transporte, educação, saúde, hospitais, profissionais liberais, clínicas médicas, né? Então, veja, num país que tem problemas com a educação, estamos passando por esse problema de saúde, a sinalização é que haverá um aumento absurdo de 300% a 600% para essas pessoas. Prestadores de serviço, né? Transparência. Consumidor saberá quanto paga. Vai saber porque vai vir na nota fiscal. Mas quanto é que ele vai pagar? Estamos com a reforma tributária que ninguém sabe. Então, existe alguém que diz que é 25%, 30% ou 35% esse tributo novo IBS. Equidade, alíquota única para tudo. Absolutamente injusto. Eu vou ter uma alíquota única para automóvel de luxo,
vou ter para aeronave e vou ter uma alíquota única, a mesma alíquota para arroz, feijão e pão. Então, isso é para se refletir. A não cumulatividade me assusta, porque não, vão compensar todos os créditos. A gente conhece essa história quando foi na época do PIS da COFINS, que ia ser a não cumulatividade plena para ter a tributação em cascata, e não foi isso que aconteceu. E a incidência por fora, realmente, a gente vai ver escrito na nota fiscal. Será que para eu pagar, eu deixar de pagar 3,5 e pagar 35, para ver que eu pago 35 na nota fiscal, será que vale a pena? É uma coisa para se refletir. Crédito financeiro amplo, mas aí ele diz que vai ter crédito sobre tudo, mas aqui ele já coloca a seguinte questão: bens e serviços utilizados na atividade produtiva. Sim, é a mesma coisa de hoje, só entra crédito do que é consumido no produto. Então, veja só, embalagem, não é. Publicidade para vender, não é. Por quê? Porque não está agregado dentro do produto. O conceito que se tem hoje, PIS e COFINS, é o conceito do IPI. Quando foi criado, era para ser o conceito do imposto sobre a renda. Ou seja, tudo que envolvesse a operação seria compensado o crédito. E aí vem a questão da origem para destino. E aí é outra coisa curiosa. Enquanto vamos ter 10 anos para passar de 5 tributos para 2, vamos ter 20 anos para passar da origem para o destino. E quem tem crédito hoje, só daqui a 50 anos vai terminar de compensar. Então, veja como está afetando a economia. E reduzir litígios, eu já falei muito bem. Ou seja, o que é insumo, o que é o conceito de bem, de serviço, transações digitais. Para os advogados vai ser ótimo, tá, colegas? Vamos ter muitas causas para discutir aí ao longo do tempo. Mas, como cidadã, eu não vejo com bons olhos, porque vão ser mais litígios, mais discussões, e aí ficam discussões intermináveis. Veja, esse ano entrou aquela lei, a discussão sobre o parágrafo 1 do artigo 116, que simplesmente foi dada a entrada à DI em 2001, estamos 19 anos depois, é que foi pautado. E sendo pautado, ainda foi dado o pedido de vista. Então, veja como é inseguro essa questão de quando você vai para o judiciário. Né? Então, causas que entre hoje, se for nesse ritmo, vão ter mais 20 anos. Veja, só os embarques da questão do ICMS, da base de cálculo, ele já é uma boa amostra do que pode acontecer. Então, a PEC 45 vai ser regulamentada pela lei complementar, a gestão unificada do comitê gestor, aqui é outra coisa absurda, extingue incentivos fiscais para evitar distorções e corrigir competitividade. Isso é lindo na Europa, mas aqui no Brasil nós temos vários Brasis. Quem vai instalar uma empresa no Amazonas, no Acre, sem um incentivo fiscal? Sem algo que lhe garanta uma competitividade por gerar empregos lá no norte ou lá no sul, porque, por exemplo, nós temos Santa Catarina aí com vários benefícios fiscais. Espírito Santo, São Paulo, né? Então, isso tem que ser olhado com cuidado. Então, para casar, não casar grandes impactos, vai ser uma transição longa, isso que eu já falei. 10 anos para restar 2 IBS, né? E aí paulatinamente, um ano, a cada ano aumenta 1% do IBS e vai retirando do PIS e da COFINS. E durante 8 anos vão alterando as alíquotas e calibrando. 20 anos para reposição das perdas, 50 para trocar origem por destino. A cesta básica não tem incentivo. Então, a mesma alíquota do carro de luxo, do caviar, vai ser a mesma alíquota do pão, do arroz e do feijão. Aí, para compensar os mais pobres, vamos criar Bolsa Tributo. Veja, gente, o nome não é esse não, mas como tudo é Bolsa Tributo. Para devolver aos mais pobres, IBS paga. Então, veja só, a pessoa compra, paga o IBS, informa o CPF e aí, posteriormente, vai ter de volta aquilo que pagou. Qual é o conceito de pobre? Né? Agora mesmo, na questão do auxílio emergencial, quanta gente que não era para receber e recebeu? Então, isso também fica para a nossa reflexão. E aí vem uma coisa absurda, gente. O Simples Nacional, e aí eu falo com conhecimento de causa, que na reforma de 2003,
eu trabalhei dando consultoria para o Sebrae e a gente conseguiu aprovar aquele artigo que possibilitou, no artigo 145 da Constituição, que possibilitou depois ser gerada a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Então, foi até eu que disse, vamos fazer uma Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Hoje, são 92% das empresas e que geram 95% dos empregos. Então, você afetar a micro e pequena empresa, gosta ou não gosta, você vai afetar 95% dos empregos do Brasil. E vai afetar a concorrência. Por quê? Eu estava num debate com o pessoal do Cecife e eu disse, espera aí, gente, o Simples gera emprego, o Simples é o maior número de empresas, e vocês querem acabar? Disse, não, nós não vamos acabar. Não, realmente não tem nenhum artigo lá dizendo que vai acabar. Mas ele diz simplesmente que o IBS, a empresa que comprar do Simples, não terá direito a crédito. Pronto. Quem vai permanecer no sistema se não dá crédito? Porque se não dá crédito, ninguém vai querer comprar o produto. A questão da concorrência. Eu tenho uma empresa que não é do Simples, que me dá crédito, e uma do Simples que não me dá crédito, eu vou preferir comprar a do que me dá crédito para eu reduzir o meu tributo. Né? E aí vem aquela coisa. Empresa não paga tributo, quem paga tributo é o povo, somos nós os consumidores. Tá? Então, é importante. Aumentando o tributo, ele é repassado por preço, a empresa não aguenta mais segurar isso aí dentro do lucro dela. Temos atividades que a lucratividade está abaixo de 1%, pela própria característica da atividade. Então, ele vai repassar no preço. E aí vamos ter, sim, um aumento de tributo. E a Zona Franca de Manaus extingue. Ou seja, é para se refletir realmente se a Zona Franca de Manaus, que inclui toda aquela região norte, né, se ela vai conseguir sobreviver, se acabar esses incentivos fiscais. E aí não incide sobre importações, também era só o que faltava, incidir sobre exportações. Então, extingue 5 tributos, da União IPI, PIS, COFINS, o Estado ICMS, municípios e ISS. Cria o IBS com alíquota uniforme, e aí vem a questão das alíquotas. Eles diziam que seriam alíquotas 25%, porque também a gente não sabe, vai ser aprovado para a alíquota saber depois, porque não existe estudo dizendo quanto será essa alíquota. Mas, se for 25%, 9,2% para a União, 13% para os estados e 2% para os municípios. Não trata na PEC, simplesmente dá diretrizes, e o TCU vai calcular e o Senado vai fixar as alíquotas. Então, é importante que a gente analise. Só que tem vários estudos que dizem que essa alíquota pode chegar a 35%, inclusive estudo do próprio Sindifisco, dos auditores federais. Aí vem, era alíquota única para simplificar, e a norma diz o seguinte, estados e municípios poderão alterar as alíquotas dentro do limite de referência. Então, nós podemos chegar a ter 5.560 alíquotas de tributos. Por quê? Porque cada município vai poder fazer a sua. Então, é importante que se pense se isso está realmente trazendo benefícios. E aí cria um IPI seletivo para desestimular o consumo de produtos. A externalidade negativa diz que é o imposto do pecado, né? Bebida, cigarro, que seria tributado. Só que ninguém sabe quais são esses produtos. E eles também vão poder ser alterados ao livre sabor. Então, é importante pensar. A lei ordinária MP dirá quais são os produtos, fácil de ser alterado. Né? E aí o discurso de ter uma emenda constitucional, ele é mais sedutor. Por quê? Porque as pessoas dizem, vamos fazer a reforma tributária para simplificar, dar aquele discurso. Eu tive uma audiência da comissão mista e era super interessante. Eles diziam, vai ter isso, vai ter isso. E eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Não, vai atrair empresa, vai diminuir a arrecadação, vai simplificar. Não é isso que tem o texto. Essa é a importância da gente se esclarecer. E aí nós temos determinados setores que vão subir. Lucro presumido, seja prestador de serviços, seja empresa comercial, vai subir na faixa de 600%. Só que aí vem um pequeno detalhe, né? Você vai atingir escola, hospitais, médicos, profissionais liberais, advogado, engenheiro, etc. Fica todo mundo, mas os advogados são contra porque estão legislando em causa própria. Não é. Eu acho que todos nós sabemos separar o momento que eu sou advogado no processo do meu cliente e o momento que eu sou jurista, como nós estamos fazendo aqui, estudiosa do direito, como todos nós somos, vocês também. Né? E
pequenos comerciantes industriais vão ter aumento de carga tributária. A única diferença é que a empresa comercial e industrial do lucro presumido, que hoje está na cumulatividade e paga 3,65%, ela vai passar para 25%, 30%, 35%, mas ela vai poder compensar crédito. Que crédito? Não, crédito amplo. Ora, mas se crédito amplo só do que está na atividade, e se for outras coisas? Não vai. E essas empresas, escola, hospital, médico, que tem muita mão de obra não gera crédito, então elas não vão ter crédito para compensar. Então vão ser integralmente tributadas. E a economia digital vai ser alcançada? É bem ou é serviço? É uma boa discussão. Os processos serão de competência da Justiça Federal e os 3 fiscos vão poder fiscalizar. Mas peraí, não era para simplificar? O tributo não é só um, porque os 3 vão poder fiscalizar. Então, isso para o contribuinte não muda. E aí vamos o seguinte, a PEC na realidade é uma carta de intenções, não simplifica, não reduz a carga tributária, aumenta de 300% a 600%, ele unifica, mas vai ter mais de uma alíquota, né? Só na origem, no começo mesmo da proposta, nós teremos 2, IBS e alíquotas estaduais municipais e IBS seletivo. Inviabiliza o Simples, acaba com os incentivos fiscais. E aí a devolução do imposto será pela Bolsa Imposto, vinculada a programas sociais. Segundo o IPE, a alíquota seria de 25%, pelo projeto, a alíquota seria 25%, mas não está escrito em lugar nenhum. O IPEA diz que seria 29% e o Sindifisco diz que a alíquota seria de 30% a 35%, ou seja, seria um dos maiores IVAs do mundo. A PEC 110 é mais ou menos o mesmo desenho, só que ela unifica 9 tributos, né? Unifica também IRPJ e CSL, um período menor de transição, extingue benefícios fiscais também, o imposto seletivo com incidência monofásica e mantém a Zona Franca de Manaus e o Simples, mas não diz como será o crédito, né? E será constitucional, ou seja, na base, todas sofrem a mesma questão da constitucionalidade do impacto no Pacto Federativo. Economia digital também já falei. E aí vem o governo com a CBS. Quando todos pagam menos. A primeira etapa seria unificar PIS e COFINS, e já foi encaminhado o PL 3887 com urgência, que terminou sem urgência e está lá parado. E aí teríamos hoje um PIS e COFINS, a alíquota de 3,65 passa para 12, ou de quem está na não cumulatividade passaria de 9,25 para 12, ou seja, haverá um aumento realmente representativo de carga tributária. A segunda etapa, teríamos um IPI seletivo, que já era para ter sido mandado e não foi, ou seja, já está totalmente aí fora de time do que foi anunciado. A terceira etapa, teríamos aumento da faixa de isenção do IRPF, da Imposto sobre a Renda, nova alíquota do IRPF nos mais ricos, mais 35%, redução da alíquota do PJ e tributar lucros e dividendos. A quarta etapa teria uma desoneração da folha, que discute, e ela não pode vir sozinha, porque o que é que vai acontecer com essa arrecadação? Então, isso é a se pensar. Se você desonerar a folha, de onde é que virá o dinheiro para substituir? Por quê? Porque no Brasil, a gente, quando fala em reforma tributária, a gente não pensa primeiro em reformar o Estado, fazer uma reforma administrativa, para que possa equacionar os gastos, esses gastos serem de maior qualidade, porque a população paga muito e recebe serviços de baixa qualidade. E aí, veja a seguinte questão. Desonerar a folha, os prestadores de serviços, que têm muita mão de obra, vão pagar alíquota maior, sob a promessa de que em algum momento vai haver desoneração da folha. Então, eles vão ter um brutal aumento de carga tributária, numa promessa que ninguém sabe se realiza de desonerar folhas, né? E diz que vai manter a carga tributária do PIB. Veja, carga tributária não é imposto pago, porque a carga tributária, 35% do PIB, ela pode continuar a mesma, só que vários setores poderão ter a tributação aumentada. E 35% é em relação ao PIB. O PIB é o que o país produz, nada a ver com o imposto que as pessoas pagam.
Então, as pessoas não pagam 35% no total de impostos. Isso aqui é medido em relação à produção. Tá? Então, se você aumenta a carga tributária, a economia restringe. E aí você teria um PIB menor com a mesma tributação. Pelo contrário, você vai ter um PIB maior, ou uma carga tributária maior. Então, isso aí é para se refletir. E a promessa de redução de incentivos fiscais a 2% do PIB. Hoje está na faixa de 4%. E aí vem uma coisa seríssima. Quando a gente pensa que não iria mais ter reforma tributária, que a gente já ia entrar no ritmo do Natal, peru, tende, presente de Natal, aparece a possibilidade de ainda este ano ser apresentado o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro e esse relatório ser apresentado até sexta-feira para votar até antes do recesso de dezembro. Então, veja, anos para fazer uma reforma, anos para se debater e tivemos apenas esse ano com a proposta e o relatório lá do relator, né? Vamos conhecer na sexta para votar em 3 ou 4 dias. Isso, bom, isso se for esse ano, que eu espero que não seja, tá? Eu espero que baixe a luz de prudência, de bom senso, para que não haja essa aprovação esse ano, né? Mas aí, como se não bastasse tudo, a reforma era de consumo, apareceu o seguinte, o relator disse, não sei se vai se confirmar, que tem que haver tributação de lucros e dividendos. Veja, eu fui da Receita Federal e lá era o sonho dourado. Temos que tributar lucros e dividendos porque o empresário paga menos do que o assalariado. Como? A empresa paga 34%. E aí foi um mecanismo de que, não, tributa na empresa e ele pode distribuir lucros. Mas não, quer se tributar lucro. Então, a primeira coisa que tem que fazer é reduzir a tributação da pessoa jurídica. E veja a faca de 2 gumes, né? Ora, se reduzir a tributação da pessoa jurídica, qual a garantia que nós teremos de que o lucro vai ser distribuído e a pessoa física vai pagar imposto sobre esse lucro? Claro que não vai. Não é a mesma coisa. Como é que vai garantir a arrecadação? Então, está se pensando numa coisa de forma assodada, sem nenhuma reflexão. Fim da dedução de juros sobre capital próprio. Veja, ontem eu estava até numa reunião virtual, o doutor Paulo Ricardo, que já foi da Receita Federal, ele estava lá, não, mas espera aí, tributação de lucros e dividendos está lá na Carta de Intenções do Brasil junto ao CDE, que é uma das recomendações da CDE, é tributar lucro e dividendos. Ótimo, vamos tributar lucros e dividendos. Mas quem garante que vai aumentar, que vai ter maior arrecadação? É uma forma de fazer justiça fiscal. Tudo bem. Aí seria uma outra ótica que se vê. Mas se eu baixar a tributação da pessoa jurídica e botar o lucro e dividendo para ser tributado a 27%, vai ter impacto na arrecadação e pode ser que para as pessoas tenha pouco impacto. Ou seja, na realidade, eu vou estar trocando 6 por meia dúzia. Por quê? Porque eu vou ter que baixar a tributação, porque eu não poderia continuar 34% na jurídica e mais 27% na física, né? Então, tem que baixar a jurídica para uns 20%, ou seja, deixaria de tributar 15% aqui e o lucro, quando fosse distribuído, seria tributado a 27%. Então, isso é a se pensar. Fim da dedução de juros sobre capital próprio. Veja, esse mecanismo de que a pessoa que paga juros sobre capital próprio tinha 2 motivos. Um, a pessoa, os sócios deixaram o dinheiro investido, isso foi para compensar naquela época que acabou a correção monetária, em 96, ela deixava o dinheiro dentro da empresa, porque senão ele iria tirar o lucro e investir no mercado de capitais, porque não tinha mais nem correção monetária para atualizar. Então, deixa o dinheiro na empresa e será pago um juro. Esse juro vai ser deduzido como despesa de quem paga e vai ser tributado a 15% na distribuição. Esse juro já paga tributo, né? Isso aqui pode levar o quê? Pode levar as empresas a descapitalizarem. Para que é que ele vai deixar um capital lá sem correção nenhuma? Embora haja inflação,
se ele não vai ser remunerado. Então, é melhor pegar o capital, botar no mercado, e aí lá vai ter uma tributação. Então, essa é uma outra coisa para se refletir. Também, IPVA para veículos. E aí, veja só, minha gente, abrindo parênteses, eu preciso ter, dentro da Constituição, escrito que lucro e dividendo vão ser tributados, que não existe mais despesa para juros de capital próprio. Peraí, Constituição não é para isso. Então, você vai mexer na Constituição para botar coisas que uma simples lei ordinária poderia alterar. Eu não estou discutindo nem se é bom ou se é ruim. Para que transformar a Constituição daqui a pouco é um catálogo telefônico. Lembra que existia antigamente os catálogos telefônicos que tinham o telefone de todo mundo desse tamanho? Vai ser a Constituição, porque até assim, proibir dedução de juros sobre capital próprio, tributar lucro sobre dividendos. Isso é matéria de emenda constitucional. Agora, essa daqui eu acho interessante. IPVA sobre veículos automotores aéreos e aquáticos, como jatinho, iate, lanche e jet ski. Isso é bom, mas não precisa ter uma lei, tá na Constituição, né? Por quê? Porque hoje você compra um Fusca, nem sei se ainda mais vende Fusca no Brasil, acho que ainda tem os Fusca antigos, né? Ele paga IPVA e um jatinho não paga, porque a tributação do IPVA é sobre veículos terrestres, então nem aéreos nem aquáticos, né? Tributação progressiva sobre herança e patrimônio. Esse é o grande sonho. Vamos tributar herança e patrimônio. Herança e patrimônio hoje já são tributados. Já temos o imposto sobre transmissão de bens, imposto sobre doações, que tributam. E o patrimônio hoje já é tributado pelo IPVA, pelo IPTU, por tudo. Então, é de se refletir isso aí. A tributação progressiva sobre herança, né, já existe. Hoje nós já temos tributos de 8%. Tá? Então, vamos aumentar mais isso aí, né? Então, logo nesse momento que o povo está tendo um alto índice de mortalidade, vamos aumentar isso aí. Qual o objetivo? Né? Desoneração da folha. É uma promessa que diz que vai ser colocada dentro desse relatório. É possível? No momento eu entendo que não é possível. Isso era importantíssimo que fosse feita para aumentar o emprego, reduzindo o gasto com folha, mas essa desoneração de folha, ela vai ter uma perda de arrecadação. Vai ser compensada por quê? Já tentaram fazer até hoje, não conseguiram chegar nisso aí. A alíquota fixada pelos estados. Espera ainda. Não era para ser uma alíquota única? Para simplificar? Como é que agora os estados vão poder fazer, os municípios vão poder alterar? Então, isso também fica para refletir. E aí vem a criação da CPMF. CPMF, eu me lembro, até hoje eu tenho processos discutindo isso no judiciário, foi um caos. É o imposto mais injusto, por quê? Porque você tem uma única alíquota tributando todo mundo. E agora, antes ela era 0,38, agora está se falando em 2 na entrada e 2 na saída. E aí vem o seguinte, vamos travestir de tributação eletrônica. Ah, não estamos fazendo a CPMF, tributação eletrônica. Ora, temos o PIX, transação eletrônica hoje para tudo, temos cartões de crédito, ou seja, tudo hoje é transação eletrônica, cash existe muita coisa, até porque tem uma norma que proíbe você fazer operações menos ou acima de R$10 com cash, com dinheiro espécie, né? Então, está se querendo criar mais um tributo. Não é o tributo único que iria substituir tudo. Não. Se for criado, teremos os 5 de hoje com toda a complexidade, mais 2 que vão aparecer com mais complexidade e mais a CPMF. Então, vamos ter aí um período bastante de carga tributária bastante pesada. Também estão falando, tudo isso aqui são as últimas notícias, tá, gente? Isso aí não quer dizer que seja verdade. São as fofocas dessa semana. Haveria uma tributação diferenciada saúde, educação e transporte? Claro que tem que haver. A CNC elaborou um documento muito bom. Por que não coloca não cumulatividade e cumulatividade opcional, como nós temos hoje? O que é que gera mais processo? A cumulatividade ou a não cumulatividade? A não cumulatividade, a gente não vê processo nenhum de ninguém discutindo. Faturou 3,65, fiscal, acabou.
Então, teria que ser dada essa opção para as pessoas e não jogar de forma obrigatória num sistema que vai ser muito mais gravoso. E essa tributação diferenciada, saúde, educação, transporte, pelas notícias da semana, haveria uma tributação diferenciada. Mas, peraí, é importante, mas não era para ser uma coisa simples, então já começa a fazer. E tudo isso, nós temos todo mundo nessa sistemática nova, instituições financeiras com alíquota de 5,4, que vai ser uma alíquota menor. Mas por quê? Porque ela não toma crédito. Mas, peraí, o prestador de serviço também não vai tomar crédito. E não toma crédito exatamente porque ele tem muita mão de obra que gera emprego. Aí, veja, e essa mão de obra não vai pagar a CBS, então não gera crédito para quem? O tomador do serviço. Se não gera crédito, esse preço vai aumentar. E aumentando, vamos ter uma injustiça. Então, e aí fala-se também no imposto sobre grandes fortunas, né? Está no momento imposto sobre grandes fortunas. Quantos países tem no mundo, se fosse uma coisa tão boa? E o que é rico? O que é fortuna? É quem ganha acima de 1 milhão por mês, quem ganha acima de 10 mil por mês, é quem tem um patrimônio de 500 mil, de 500 milhões, o que é? Porque dependendo, esse imposto vai ser nada, vai ser só discurso, porque ele não vai apresentar aumento nenhum de arrecadação. Então, gente, é importante que a gente pense e reflita com muito cuidado sobre o que está na mesa. O que está na mesa não é jamais o que está se prometendo, né? Então, o que é que acontece? Temos um discurso na mídia que está seduzindo todo mundo, um discurso altamente sedutor, e a gente vai para a prática, não é esse discurso que está escrito. Então, está se votando uma ideia que na prática não existe. E aí nós vamos pagar a conta. E eu espero que daqui a 2, 3 anos nós estejamos aqui. Eu não falei, a pior coisa, né, gente? Eu falei, eu avisei, né? Mas é isso que está se desenhando. E aí eu parabenizo vocês por estarem trazendo essa discussão. E eu digo mais, eu quero instigar, quero provocar que vamos, pelo amor de Deus, não é nenhuma rebelião, vamos procurar os parlamentares para esclarecer, vamos procurar a mídia para esclarecer, porque nem saber o que está acontecendo as pessoas sabem. Então, estamos num sistema perigoso, porque, imagine, são 200 emendas na Constituição. Eu mandei imprimir na época, dava 80 páginas as propostas. Imagine o relatório do relatório, né? Como ele vai fundamentar isso? Apresentado numa sexta-feira para votar em 3 dias. Não vai dar tempo de ler. Se você tirar 24 horas lendo, não vai ler. Como é que vão ler? Vão votar e nós vamos pagar a conta de uma coisa que vai estar aprovada por conta de egos e vaidades que tem que aprovar até o final do ano. Ora, se nós já ficamos até hoje sem essa reforma, podemos ficar mais 1 mês, 2 meses. E aí eu volto a reiterar, não é essa a proposta de reforma. Ela não reforma para ficar melhor. Ela não reforma para simplificar. Ela não reforma para reduzir carga tributária. Então, para que eu quero essa reforma? Essa é a pergunta que eu deixo com vocês. E aí, veja, Jaime, olha, eu estou me sentindo super bem. Se quiserem, eu termino me empolgando com essas histórias. Se vocês quiserem fazer perguntas, pode fazer colocações, porque eu acho que é um dever da gente não só se posicionar, como esclarecer a população e ver o que é que a gente pode fazer como sociedade para mudar. Porque nós vamos pagar a conta, também não é porque eu sou boazinha, vamos pagar a conta. E aí vamos pagar a conta, mas sabendo de quê, por quê e por que a gente não recebe nada em troca. Vocês viram que a proposta de reforma administrativa que apareceu foi pífia, né? Foi pífia. Não mexeu em nada, não vai representar nada. Não que eu queira tirar direito adquirido de nenhum servidor, não. Quero tirar privilégio. Se você analisa o Congresso de outros países, eles não têm metade das benesses e das coisas que o nosso tem. Outro dia, uns 2, 3 anos, eu vi uma alta autoridade. Fiquei com inveja, porque chuva é uma coisa que não gosto muito dos meus cabelos. Aí estava lá, mas se chove comigo no meio da rua, eu tenho que abrir minha sombrinha e ir lá, né? Aí
tinha uma alta autoridade, né? Com duas pessoas do lado, um segurando o guarda-chuva, confesso que eu fiquei com inveja, eu detesto segurar guarda-chuva, e o outro segurando a bolsa, que seria ótimo também, porque nós, meninas, sabemos que a bolsa da gente pesa, né? Porque tem de tudo lá dentro. Então, teríamos resolvido 2 problemas. Isso, uma alta autoridade com essas coisas. Enquanto você vê lá na Finlândia, lá onde passou outro dia, o primeiro-ministro indo de bicicleta trabalhar. Não que eu quero tirar o carro de ninguém, mas vamos refletir se é esse país que eu quero, se eu quero pagar por isso. Porque se eu quiser pagar por isso, ótimo, está tudo resolvido. Primeiramente, precisamos de uma reforma do Estado, saber qual é o Estado que eu quero ir fazendo o quê e quanto ele custa. Quando eu descobrir quanto ele custa, aí eu preciso receber. Aqui não. Aqui se aumenta tudo, vamos arrecadar, para cobrir o déficit que não cobre. E aí, veja só, ano que vem, esse déficit vai ser muito maior por conta do que foi feito e que precisava ser feito. Como pagar essa conta? Vai ser com essa reforma, vai ser saindo do prestador de serviço. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, instigando, provocando. Vamos esclarecer quem vai votar, porque senão a conta vai chegar alta. Obrigado, fico à disposição por perguntas, estou me sentindo super bem, está tudo ótimo. Obrigado pela dica. Parabéns, doutora Marielbe. Eu já vi várias palestras sobre reforma, nós já tivemos um evento aqui de reforma, mas a mais interessante que eu achei foi a sua. Por isso que eu tomei a liberdade de fazer o convite, a abordagem muito boa, bons feedbacks que eu recebi do Pinati, para que ele faça algumas considerações a respeito também da reforma e também sobre a sua fala. Doutor Tiago, a palavra é sua. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer o convite feito pelo meu grande amigo Jaime, presidente do DTM, e cumprimentar todos os amigos aqui presentes, professora Maria de Fátima, Valéria, Rita, Diego, Joel, entre todos os outros aí que estão aí, que é um grande prazer. Infelizmente não podemos estar juntos presencialmente, mas estamos virtualmente, né? E dizer que eu me sinto extremamente honrado de poder participar aqui, falar sobre a reforma, ladeado pela doutora Marielbe, expoente do direito tributário brasileiro, que eu tanto admiro, e desde já parabenizo aí pela brilhante exposição. Ontem, quando eu conversava com o Jaime, ele até me pediu que fizesse um contraponto às exposições da doutora Marielbe, e sabendo, né, acompanhando o seu trabalho, sabendo ser aí uma crítica, se é possível dizer assim, à reforma, eu até tentei apresentar uma visão mais otimista da reforma, mas confesso que analisando, não consegui ter uma visão muito otimista sobre ela, né? E até cômico, quando a gente ouve falar de uma reforma tributária urgente, dá vontade de rir, né? Como se fosse algo que pudesse ser urgente, se discute há tantas décadas, né? Ontem mesmo eu fui dar uma olhadinha nas últimas notícias aí sobre a reforma e achei artigos de 2014, 2015 que basicamente falam a mesma coisa do que temos hoje, né? E nada aconteceu desde então relevante no direito tributário, principalmente no escopo de trazer essa simplificação que tanto está sendo vendida nessa pretensa reforma, né? E a questão é ainda mais controversa, sabendo que essa reforma não terá o impacto imediato que se espera, né? A gente fala para a população que vai haver uma reforma tributária, eles acreditam que amanhã tudo estará melhor. E não é isso, né? Os regimes de transição, aí, como bem exposto pela doutora Mariel, indicam que essas alterações podem demorar para gerar efeitos de fato até 50 anos, né? Sendo necessária até uma regulamentação de tudo isso, e o que tudo indica pelo histórico que nós temos, que infelizmente vamos formar um novo Frankenstein tributário aí, né? Nenhuma das soluções são imediatas, essa imediata efetividade da reforma é enganosa, né? Não é verdadeira. Então, acredito que um bom tempo ainda, como a doutora Mariel bem disse, nós vamos ter muito trabalho pela frente. E realmente eu concordo não ser esse o melhor momento para fazer uma reforma, né? Nem econômico, social, emocional, em cenário pandêmico aí. Mas é preciso, né? Acho que todos concordamos que o sistema tributário atual não condiz com a situação necessária para o crescimento do país. Então, nós precisamos enfrentar essa questão, por mais espinhosa que ela possa se mostrar, né? E como até brincando um pouco, como diria um grande pensador aí, o tiririca, pior que tá, não fica, né? É impossível, porque da situação, o sistema é muito complexo, é injusto, é caro,
É um verdadeiro manicômio tributário para elevar um pouquinho a situação e trazer o Alfredo Augusto Becker para a nossa discussão. E eu tentei pegar alguns dados aqui que eu acho que são relevantes, porque sabia que a doutora Marielbe bem exporia aí sobre as propostas, né? E que pouco sobraria para eu poder falar sobre. Então, o Banco Mundial, ele considera o sistema tributário brasileiro o mais complicado do mundo. Eu brinco, quanto mais eu estudo direito tributário, me parece que menos eu sei, porque a complexidade dele realmente é muito grande, né? E falando sobre a reforma, esses dias eu ouvi um colega dizendo que se você acha que você está entendendo alguma coisa sobre a reforma, seguramente você está mal informado, né? Porque a gente não sabe, é uma insegurança do que vem ainda. A gente tem uma ideia, evidentemente, mas essa questão de regulamentação posterior deixa isso tudo muito aberto. E num país em que a gente gasta quase 2 mil horas ao ano para cumprir obrigações acessórias, né, o que equivale a quase 3 meses, enquanto a média de outros países é de 300 horas, perde-se efetivamente muita produtividade, isso gera custos, e então é de fato necessária uma reforma, mas não me parece que as propostas colocadas vão atender os anseios da população e dos contribuintes, né? Só para a gente ter uma ideia, o valor do custo para essas empresas fazerem essas obrigações acessórias, manter uma equipe, né? Muitas empresas, a gente sabe, tem uma equipe especializada em contabilidade interna, porque senão a coisa não flui. 3% a quase 4% do faturamento dessas grandes empresas são destinados para o cumprimento dessas obrigações acessórias. Então, segundo dados do Banco Mundial de 2020, pelo que eu analisei, entre 190 países no mundo, no setor tributário, o Brasil está em 184 em eficiência. Então, o nosso sistema efetivamente não é eficiente, né? A gente só ganha de 6 países, a situação é precária. A gente perde para Kosovo, Uganda, Paraguai, né? Então, países que estão em guerra têm um sistema tributário, uma efetividade tributária melhor que o nosso. O índice de liberdade econômica, para vocês terem uma ideia, dados também de 2020, o Brasil está em 144. Singapura está no primeiro lugar e nós estamos atrás de Afeganistão, El Salvador, Madagascar. Então, demonstra que o Brasil é hoje um país sem produtividade. Isso é reflexo da situação tributária do país, né? Se um empresário de fora pretende investir no Brasil e tem acesso a esses dados, e certamente ele terá, se ele tiver um pouquinho de juízo, ele desiste. Então, o Brasil é considerado, além de tudo isso, o Brasil é considerado o país com maior sonegação de impostos. E isso gera efeitos perversos até para a concorrência, as questões empresariais. Uma empresa que tenta seguir aí um regramento tributário enfrenta uma concorrência que não segue, não faz a mesma coisa. Então, na minha visão, a reforma da forma em que ela está não satisfaz os anseios que nós precisamos. E a redução da carga, que seria o fundamental, a gente não vê. Muito pelo contrário, como a doutora Marielbe bem expôs, a possibilidade aí, tudo indica que haverá um aumento da carga tributária considerável. O Estado não pode atribuir ao contribuinte o custo da sua incompetência. Então, acho que não basta fazermos uma reforma, né, sem redução de carga tributária. De fato, teria que haver uma simplificação, o que eu, particularmente, não consigo vislumbrar nessas propostas apresentadas, que seria, de fato, eficiente para impulsionar a economia, incentivar a criação de empregos, etc. Então, uma reforma que aumenta a carga tributária em alguns setores, como se mostra nas propostas feitas, não é interessante e não terá o apoio da população. Só que o marketing envolvido em volta disso é muito grande, né? Então, nós vamos pagar menos imposto para comprar um bacalhau e um carro importado, mas vamos pagar mais para ter educação e saúde. Então, não há uma lógica nesse sistema, né? E é evidente que, na minha visão, de que deveríamos ter uma reforma mais complexa no sentido de englobar outras áreas, né? Uma reforma previdenciária, uma reforma administrativa. Então, se nós tivéssemos uma alta carga tributária como na França, como a doutora Maria bem expôs, mas com um bom emprego desses recursos arrecadados, eu acho que a situação seria um pouco diferente. Nós não teríamos essa judicialização tão grande no setor tributário. Então, talvez até uma reforma única, conexa, né? Uma reforma administrativa, previdenciária, tributária. Nós passamos recentemente por uma reforma trabalhista aí, que está gerando reflexo até agora. Acho que seria o mais ideal, né? Nós não temos uma fórmula perfeita, mas acredito que a solução está por vir. Em 2017, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos passou por uma reforma tributária com redução significativa de carga tributária. Então, é isso que falta para o Brasil, na minha visão. Não apenas uma unificação de impostos que não vai reduzir a carga, mas uma efetiva simplificação com redução da carga tributária. Acho que até pelo adiantado da hora era isso que eu tinha para considerar.
E mais uma vez, parabenizo a doutora Marielbe pela brilhante exposição aí e agradeço por poder participar. Um abraço. Obrigado, doutor Tiago, pelas suas considerações. Vou passar rapidamente a palavra para a doutora Valéria, para que ela faça algumas considerações. Agradeço, professora e doutora Marielbe. Que delícia ouvi-la, né? A senhora faz um quadro assim muito para leigo ouvir. Isso é muito importante de um jurista falar. Ele tem que falar para todos, não só para um grupo de pessoas. Então, já pela sua fala, eu já parabenizo. O que eu quero falar é uma reflexão. Enquanto a senhora falava, várias coisas me vinham à cabeça. Nós estamos passando por uma grave crise sanitária mundial que gerou uma grande crise de emprego, crise psicológica, crise familiar. Mês passado, andando pela Paulista, a senhora muito bem vê isso, a senhora vê o reflexo dessa crise da pandemia está gerando. E eu não estou vendo uma luz no fim do túnel nisso tudo daí. E o que me vem à cabeça é que o Congresso Nacional, muito embora tenha as comissões mistas, elas não estão ouvindo estudiosos, elas estão tapando os olhos e os ouvidos, e tudo que está sendo falado, todas as indignações estão sendo irrelevantes. E isso é o que me inquieta muito, tanto é que eu falei que eu estou com 5 tipos de medo, depois da sua fala. E eu estou prevendo, embora eu não seja o Uri Geller, não sei se tem gente que é desse tempo aqui, tá, Diego? Eu estou prevendo mais sonegação, mais informalidade, menos investimento e muita sonegação no setor de serviço. Então, eu estou vendo isso tudo como um tiro no pé. Vai ter a reforma da reforma, como o Diego falou, e ela não vai emplacar. E vai ser muito nociva, muito prejudicial, e eu só vejo o aumento do desemprego, como a gente tem visto por aí. Eu não sei se é isso que a senhora vê também. Muito obrigada e grande beijo. Obrigado, Valéria. Vou passar a palavra para a doutora Maria de Fátima, rapidamente, também, para fazer umas considerações. Não estava previsto eu falar aqui, mas apenas eu gostaria de cumprimentar a minha grande amiga pela didática, pela clareza de informação e pela força de vontade de estar aqui com tudo isso. Mas me preocupa o outro lado também, eu acho que tudo foi colocado aqui pelo Tiago, pela Valéria, é a questão do desenvolvimento do país como um todo, quando se fala em extinguir ou não ter os incentivos fiscais ou benefícios fiscais, como a gente tem hoje, não com esse exagero todo, mas que ele tenha propostas para poder desenvolver vários Brasis aqui dentro, não é? Se nós tirarmos o incentivo fiscal, nós vamos tolir aí o desenvolvimento de muitas regiões, como foi mencionado. Então, esse aspecto eu acho muito importante, porque nós teremos que ter tratamento diferenciado, como prevê a Constituição hoje. É cuidar dos excessos, dos privilégios odiosos, né, que nós temos, mas que a gente tenha também que ver um outro lado que me chama a atenção e me preocupa, é esse comitê gestor, que vai ter superpoderes, que nós vamos ter um CONFAS que a gente não quer. A gente não quer mais esse CONFAS com esse modelo de unanimidade de decisão antigo, na vigência da Constituição anterior. E hoje nós vamos ter, talvez, um comitê tal qual este, ou pior do que esse, dependendo do que a gente vê pela frente. Então, são esses destaques que eu gostaria de fazer, que me chamaram a atenção, além de outros, mas que nessa manhã que a gente pôde refletir. Muito obrigada e um grande abraço, Mariel. Pessoal, vamos terminar a reunião, até devido ao adiantar da hora, e o estado da doutora Marielbe também, que não mediu esforços para estar aqui conosco. Esperamos vê-la aqui em Maringá, presencial. Até vi se a Rita estava aí, parece que ela não está. A Rita foi a presidente que me antecedeu. E sempre quando nós organizamos os congressos, nós discutimos muito com a doutora Maria de Fátima, a Rita, que é a ex-presidente, a doutora Valéria, o doutor Joel, que é o vice-presidente, está ali, o doutor Joel, vice-presidente do IGTM. E como a Manuela falou, nós tivemos a oportunidade de ouvir grandes pensadores do direito tributário
nesse momento difícil de pandemia. Nós temos uma relação de vários, a doutora estava nessa relação, uma relação confeccionada aí nós temos um QG de organização dos eventos pela doutora Maria de Fátima, pelo Elvio, que é o presidente da Comissão de Direito Tributário de Londrina, que não está hoje presente, né? E foi, como a Valéria também disse, é muito gostoso vê-la falar. É uma linguagem simples e que não fala somente para jurista. Isso é muito importante. E aborda todos os aspectos, tem uma visão muito ampla, né, de mundo, de país, né, do momento que nós estamos atravessando. E então não tem outra coisa a dizer senão agradecê-la, parabenizar pela brilhante exposição e agradecer pelo esforço de estar aqui. E esperamos aí que no próximo evento, aí a cada 2 anos nós fazemos um presencial, que a doutora possa seja a nossa convidada para vir para Maringá, para, num outro momento, fazer uma palestra tão boa quanto essa. Talvez, não sabemos qual vai ser o assunto de repercussão no momento, né? Não sabemos nem se o ano que vem teremos a oportunidade de fazer evento presencial. Pelo que nós sabemos, nós estamos meio assim ajustados com Londrina, que Londrina faria esse próximo ano e nós faríamos um outro. E aí meio em conjunto, mas aí um evento seria em Londrina e o outro seria aqui em Maringá. Maringá, doutora Meliel, é a 3ª cidade do estado. É Curitiba, Londrina, depois Maringá. Então, assim, para finalizar, nosso muitíssimo obrigado, parabéns pela sua fala. O país precisa de pessoas como a senhora, que discute ideias, que traga propostas inovadoras, boas propostas. E eu também entendo, como o Thiago disse ali, que antes de uma reforma tributária, nós deveríamos pensar numa reforma administrativa. Tem como fazer reforma tributária? De onde vai sair o dinheiro para pagar a conta? Tem que primeiro ajustar as contas para depois fazer a reforma tributária. Tem que ter isso muito bem, bem claro, essa situação. Bom, devido ao adiantar da hora, eu vou mais uma vez parabenizar a doutora pelo esforço que fez, mediu esforço para estar aqui. Mesmo ela, a princípio, ela tentou ligar para algumas pessoas aí para substituí-la, mas felizmente para nós, doutora, a senhora não conseguiu, porque foi muito bom ouvi-la. Lamentável pelo seu estado de saúde, mas muito bom ouvi-la. Então, eu vou agradecer aí os participantes, doutora Maria de Fátima, que é nossa amiga, nossa parceira, doutor Tiago também pela participação, doutora Valéria, doutor Joel, que é o vice-presidente, que está ali, e todas as pessoas que participaram. A doutora Manuela precisou sair um pouco antes, que foi a pessoa que nos secretariou. O doutor Diego, estou vendo ali, é o tesoureiro do IDTM, ele testou positivo, está recluso, mas não sei se ele continua, mas esteve presente na reunião. Então, eu parabenizar a todos, dizer que esse ano nós não vamos conseguir fazer uma reunião presencial de encerramento, uma festiva de encerramento, e dizer que o ano que vem promete bastante, nós vamos fazer inúmeros eventos, esperamos fazer alguns presenciais e tenhamos a oportunidade de ouvir grandes pessoas como a doutora Mary Elby. Eu só queria deixar meu agradecimento e agradecer ao doutor Tiago, a doutora Valéria, a doutora Maria de Fátima, as palavras colocadas. Na realidade, esse é um tema que é unanimidade, né? Nós todos estamos querendo reforma. Veja, eu não sou contra a reforma, precisamos de uma reforma. O que nós precisamos é adequar essa reforma para as nossas necessidades. Não adianta a gente importar o modelo europeu que dá certo lá. E veja, mesmo lá, eles estão alterando agora, por conta da tributação das questões digitais, das operações digitais, para fazer um imposto cumulativo, como nós temos PIS/COFINS cumulativo aqui, com alíquota única incidindo sobre uma receita, dada a dificuldade de operacionalizar. Então, quero agradecer demais, quero dizer que eu estou bem, foi uma alegria estar aqui com vocês, tá certo? E realmente eu acho que quero ressaltar essa questão do dever que nós temos de levar isso para a sociedade, para que todos conheçam essa reforma que está aí na sua essência, ou seja, essa verdade nua e crua que a mídia não está sabendo traduzir, os parlamentares não estão conseguindo, porque é uma matéria complexa, mas precisamos destrinchar para mostrar o que ela realmente contém e que ela não atenda essa promessa. Simplificação, não precisamos de emenda constitucional. Simplificação são normas de obrigações acessórias. Deixa eu só abrir o parênteses.
A semana passada eu fui assinar um documento para a junta comercial e disseram, a senhora precisa botar o carimbo. Eu disse, o quê? Eu nunca tive carimbo como advogada. Aí eu disse, doutora, sem carimbo não passa o documento. Então, aí eu disse, a senhora vai brigar? Eu disse, não vou entrar com mandado de segurança, não. Vou mandar fazer o carimbo, que é mais barato. Vai ali na esquina, R$15, fizeram meu carimbo, agora eu tenho o carimbo, né? Carimbei o negócio lá. Minha gente, em plena era virtual, pra que carimbo? Então, você vê como há coisas ainda inexplicáveis. Obrigada, doutor Jaime, pela atenção, pelo carinho, todos vocês. Um prazer enorme. Quero estar pessoalmente aí para conhecer, né? Que Valéria disse que a cidade é linda, quero conhecer, Londrina eu já conheço, né? E conhecê-los pessoalmente. Nós estamos nos conhecendo apenas no mundo virtual. Alegria, obrigada a todos que estão nos assistindo. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aoouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato @tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.